Onde vai a medicina, né, com a inteligência artificial? Eu acho que a IA realmente vai substituir uma parte do que a gente faz. Aliás, já está substituindo, já atendo hoje com IA aberta. E a IA sabe mais doença hoje mais do que eu, mas não sabe mais doentes do que eu. Sim. E a medicina integrativa vem muito ao encontro desse pensamento. O que você acha? Eu ouvi essa sua fala no último encontro que a gente teve e eu achei incrível, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai substituir o que há de não humano nas pessoas, né? Não humano, perfeito. E eu acho que os pacientes têm muito a se beneficiar com isso, porque a gente vai fazer um filtro, né? E quem vai ficar para cuidar, quem vai ganhar nesse sentido, né? São os pacientes que vão ter pessoas que vão ter um olhar mais humanizado. A medicina integrativa, respondendo a sua pergunta, ela tem um olhar muito amplo, sabe? Principalmente dentro da oncologia, né? A gente tem alguns pilares, a gente vai falar sobre esses pilares dentro da nossa conversa, mas antes de pensar nesses pilares, a gente traz o que fez a medicina integrativa acontecer, né? Como é que a gente chegou nesse nome? Por que é uma pauta que está sendo comentada, né? E se a gente pensa historicamente, lá atrás, nos séculos mais remotos, a gente tinha os médicos que ficavam dentro das casas dos pacientes, conhecendo as histórias dessas famílias, tomando cafezinho com essas famílias, acompanhando a evolução, né, dessas pessoas, e com o tempo isso se perdeu, né? A gente passou pela industrialização, onde virou um mecanismo, né, meio Charlie Chaplin, né? Os pacientes viraram parte de uma produção. A gente teve a descoberta, por exemplo, só citando algumas coisas, né? A descoberta dos antibióticos, dos anestésicos, focando na cura de doenças. Então, a pessoa ficou um pouco atrás dessas doenças. A gente teve a época da hospitalização, né? Agora as pessoas não ficariam mais em suas casas sendo cuidadas, elas iam para hospitais, no meio de médicos e alunos, então a pessoa virou o leito número tal, e não a pessoa. Então, tudo isso distanciou, né, criou uma distância entre o profissional de saúde e o paciente, e isso trouxe danos, né? A gente separou também em determinado momento o corpo, né, da mente, esse olhar de partes, né, começou a surgir, as especialidades começaram a surgir, então a gente foi segmentando bastante esse tratamento, e a gente chegou numa medicina hoje, a gente fala muito sobre isso, né, onde as consultas são muito rápidas, em vários lugares, os médicos param um pouco para escutar esses pacientes. Muitas vezes os pacientes falam que o médico nem olha, né, nos seus olhos, não escuta as suas queixas, né, vira uma consulta direcionada a partir de algum sintoma. Então, a gente perde muito do essencial. E a medicina integrativa, ela vem nesse contexto, né, de uma nova busca por esse médico que acolhe, que está presente durante a sua história, né, e isso me traz a oncologia, né, a oncologia, ela fala muito sobre isso, né, a gente dá a mão aos pacientes nessa jornada, né, e para sempre, o oncologista não deixa de ver o paciente nunca, né, mesmo quando há cura. Então, a medicina integrativa, ela traz isso, a escuta, o acolhimento, o acompanhamento e a humanidade como um todo, né? Então, a medicina integrativa, então, ela precede a oncologia integrativa? Sim, historicamente também, né? A gente tem a história tanto da medicina integrativa como a oncologia integrativa. A medicina integrativa precede a oncologia integrativa, porém, a oncologia integrativa é onde a gente tem mais estudo, né? Dentro da medicina integrativa, o lugar onde existe mais estudo das práticas integrativas é realmente a oncologia, né? Então, a gente usa esse termo medicina integrativa, oncologia integrativa. Aqui no Brasil, a gente questiona um pouco, entendendo que medicina integrativa nunca vai ser uma especialidade, né? Não será, porque uma prática, né? Conjunto de práticas. Um modelo de atendimento. Isso. Né? E isso se perdeu um pouco no Brasil, porque a gente tem, talvez em outros países também, né? A gente tem várias pessoas se dizendo integrativas sem ter estudado minimamente, oferecendo tratamentos muitas vezes danosos e caros e que não tem benefício nenhum. Isso me entristece muito, porque se a gente vai para os grandes centros internacionais, MD Anderson, por exemplo, né? A gente tem um setor de integrativa dentro do seu contexto, mas a gente
usa a medicina integrativa como um termo na maior parte das aulas, dos congressos, porque se a gente for onde a gente procura artigos científicos, na maioria das vezes a gente vai no PubMed, né, o que a gente procura é oncologia integrativa, medicina integrativa. Então, aí eu queria te pedir para nossa plateia, a gente tem de tudo. Nós temos agentes de saúde, nós temos os médicos, nós temos muito leigo que procura aqui uma fonte de informações. Claro. Quando um paciente ouve e ele tem interesse no médico que tem uma percepção integrativa, que ele deveria ter uma formação, como ele checa se ele é realmente um médico que tem essa prática, ou que tem essa formação, e que ele vai encontrar aquilo que ele almeja no médico que tem esse tipo de apreço, para ele se olhar integrado, amplo, mais amistoso, mais caloroso, mais interpessoal? Eu acho que o primeiro ponto é o que não ter, né? Se você olha no nome do médico embaixo está especialista em medicina integrativa, você desconfia. Certo. Porque a gente não tem especialista, não é uma especialidade. Não vai ter aquele númerozinho, né, RQE, que é o código da especialidade, não vai existir. Vale a pena ver no currículo desse médico se ele realmente tem alguma formação dentro desse contexto. Eu fiz a pós-graduação, né, no Einstein de medicina integrativa, dou aula lá de oncologia integrativa como professora convidada. Nem todo mundo fez uma formação em medicina integrativa, em bases da saúde integrativa, mas como a medicina integrativa tem vários pilares, né, citando alguns, acupuntura, yoga, né, a gente tem várias formações desse contexto, a gente tem que ver se essas pessoas têm essas formações, né, para poder prescrever, praticar, orientar, indicar. Por quê? Porque a gente pensa muitas vezes, não vai fazer mal fazer determinada prática, né, usar determinado produto, a gente fala muito de suplemento, por exemplo, mas o principal da medicina integrativa, quando a gente estuda, é saber quando o paciente não pode usar, né, então isso faz parte do que a gente aprende, do que a gente estuda, né, existem contraindicações para cada prática integrativa, principalmente dentro da oncologia. Então, a gente entender que é importante um profissional que entenda disso é importante demais para a gente, ao invés de estar ajudando alguém, a gente não está trazendo malefícios. Isso, está disponível no SUS. As práticas integrativas e complementares da saúde estão disponíveis no SUS. Sim, né? Exatamente. Hoje, dentro do modelo oncológico, o oncologista clínico ele é mais ou menos o centro. Né? A oncologia é muito centrada nesse oncologista clínico. Dali parte onde vai operar, onde vai biopsiar, qual é o exame que quer que seja feito, quais são as etapas do tratamento clínico, né? Então, esse é o pilar. É o oncologista dali que deve partir toda essa prática, essa indicação. Então, para quem está nos ouvindo, que está tratando, que é paciente, familiar, cuidador, e tem interesse em que ele tenha acesso às práticas integrativas, como ele aborda esse oncologista? Como deve ser essa percepção dele de pedir ou de solicitar informações? Como deve ser feito? Nossa, essa sua pergunta é muito importante, porque a gente parte de um dado que até 80% dos pacientes não comunicam aos seus médicos que estão usando algum tratamento complementar. E isso é grave, pelo que eu te falei, de algumas abordagens serem danosas, né, e contraindicadas. Então, o paciente ter esse letramento, esse entendimento de, primeiro, tirar todas as suas dúvidas, né? Porque parece que não, mas ainda é um tabu, né? Tirar dúvidas, perguntar, esclarecer. Então, é importante o paciente entender essa questão e perguntar pro médico, né? Por exemplo, lá eu trabalho na Oncologia DOR, lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, então tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, a nossa fisioterapeuta faz acupuntura, né? Então, a gente tem um leque de profissionais para onde encaminhar nossos pacientes, então é importante o paciente perguntar o que ela pode fazer para minimizar sintomas, porque quando a gente fala de oncologia integrativa, a gente não está falando de tratar o câncer, a gente está falando de melhorar sintomas e melhorar a qualidade de vida, e perguntar se o médico sabe sobre essas práticas e qual a orientação, se ele tem algum contato, se existe uma equipe multidisciplinar para fazer o acolhimento desses sintomas.